O novo marco legal do saneamento básico está completando 2 anos de vigência. Entre as metas está a tão sonhada universalização dos serviços para garantir o fornecimento de água tratada a 99% da população e esgoto sanitário a 90% até o ano de 2033. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Eric Brasil, doutor e mestre em Teoria Econômica pela Faculdade de Economia, Administração e Ciências Contábeis da USP e também coordenador do curso de pós-graduação em Economia Aplicada a Negócios da FECAP. Tudo bem, professor? Muito bom receber o senhor mais uma vez aqui na programação da Jovem Pan. Eu pergunto, nesses 2 anos de vigência do marco legal, nós já vimos alguns movimentos, alguns estados que tiveram uma espécie de descentralização desse trabalho de coleta e também a própria produção da água. Eu pergunto, o senhor acha que a meta de universalização do Brasil 2033 é uma meta viável pelo que a gente viu até agora? Bem-vindo mais uma vez, professor. Olá, bom dia a todos, bom dia, Tiago, bom dia, Adriana. Bom, acho que nós estamos completando 2 anos do novo marco de saneamento e é importante ressaltar que se trata de uma conquista importante da sociedade brasileira. O próprio estabelecimento de metas para a universalização é um passo desafiador, mas era um passo necessário. 2033 está chegando, nós estamos há 11 anos dessa data. O desafio é grande, mas eu acredito ainda que é possível. Agora nós temos muito trabalho pela frente, principalmente com os municípios que hoje possuem contratos irregulares com seus respectivos prestadores de serviço de saneamento. Quais são os números atuais o senhor teria? Nós somos mais de 200 milhões de brasileiros. Quantos seguem sem acesso algum a saneamento? Nós temos em torno de 45% da população sem acesso a redes de esgoto, um número um pouco menor sem acesso à água, mas ainda muito abaixo do ótimo, do que nós gostaríamos, de outros países com o mesmo nível de desenvolvimento quando comparado ao Brasil. E nós temos hoje cerca de 20% dos municípios brasileiros sem um contrato de prestação de serviço de saneamento considerado regular, porque os respectivos prestadores não possuem ou não demonstraram capacidade econômico-financeira para conseguir fazer os investimentos necessários para o atingimento da meta de universalização. Esses municípios, quando pensados como cerca de 20% dos municípios brasileiros, nós estamos falando de um pouquinho mais de 1.000 municípios, e esses sim precisam de atenção especial, precisam de um tratamento e uma nova estruturação para prestação de serviços para que eles consigam atingir a meta. Professor Eric, na sua primeira resposta, o senhor fala sobre alguns contratos irregulares, principalmente nos municípios. Antes da lei, ou antes do marco ser aprovado, se falava muito, será que mais empresas vão poder entrar nessa área? Porque é uma área muito específica e há uma espécie de monopólio praticamente em todo o país. Isso pode mudar? Vem mudando? Isso já vem mudando. O novo marco de saneamento abriu o mercado para a iniciativa privada. Nós já tivemos nesses 2 anos uma série de leilões e licitações na prestação de serviços para vários municípios que hoje estão sendo operados por investidores privados. A iniciativa privada como um todo continua com apetite para investir no setor, tanto investidores nacionais quanto investidores estrangeiros. Nós temos outros processos de licitações que já estão previstos para acontecer. Tem havido um crescimento expressivo no investimento em infraestrutura. A grande questão agora é conseguir fazer projetos bem estruturados, com segurança jurídica e regulatória e que tenham financiabilidade para que os investimentos sejam feitos. A iniciativa privada tem interesse, mas isso precisa vir da estruturação do projeto e dos poderes concedentes. Quais são as regiões que têm mais dificuldade de ter acesso a saneamento no Brasil e, por acaso, os municípios mais pobres são de mais difícil acesso para a chegada dos serviços? Bom, as regiões que hoje estão com piores condições são as regiões norte e nordeste. Quando nós fazemos uma análise dos 20% de municípios que hoje possuem contratos irregulares na prestação de serviço,
esses municípios estão concentrados entre os municípios com menor índice de desenvolvimento humano, menor renda per capita e maior necessidade de ampliação da cobertura de rede de água e esgoto. Ou seja, são exatamente os municípios onde o investimento para a universalização precisa ser proporcionalmente maior. Por isso, a necessidade de estruturarmos esses projetos, juntarmos esses municípios em blocos regionais, para que exista viabilidade no investimento e para que tanto a iniciativa privada como, eventualmente, empresas públicas, estatais, consigam operar dentro dessas localidades e fazer os investimentos necessários. Senhor, uma última pergunta. O senhor é um especialista nessa área e sabe bem que muito se diz que saneamento básico não rende voto. Então é uma discussão que muitas vezes não aparece numa campanha eleitoral, é a campanha presente que nós teremos agora. De que forma é possível conscientizar os candidatos para que essa discussão seja feita aqui no Brasil? É um bom ponto. Eu tenho um pouco de divergência sobre essa visão de que esse tipo de investimento não tenha capital político. Eu acho que a grande questão que se coloca nessa linha que você trouxe é que, normalmente, investimentos em infraestrutura de saneamento são investimentos de longuíssimo prazo e que não estão alinhados aos ciclos eleitorais que nós temos no Brasil de 4 anos. Então, normalmente, quando esses investimentos são estruturados e começam a ser feitos, os benefícios só vão ser, de fato, reconhecidos, vistos pela sociedade, anos depois, às vezes décadas depois, de muitos ciclos eleitorais para frente. Então, é óbvio que, em geral, o próprio incentivo do nosso ciclo eleitoral acaba sendo focado em investimentos de mais curto prazo. Nesse sentido, o marco do saneamento também é um avanço muito importante, porque ele traz um alinhamento de incentivos, ele traz regras, ele traz compromissos e metas para os municípios, ele define as regras que os municípios devem seguir para desconectar isso de decisões locais, muitas vezes pautadas por questões eleitorais regionalizadas, e pensar o problema, pensar o investimento no longo prazo. Eu acho que esse é o caminho, e isso precisa ser coordenado pelo governo federal, com atuação direta de mecanismos de estruturação de projetos e de agentes importantes nesse sentido, como o BNDES, para que essas decisões, esses projetos não sejam pensados apenas no curtíssimo prazo. Ok. Professor Eric Brasil, da Universidade de São Paulo, mais uma vez, professor, obrigado pela gentileza, pela atenção e até a próxima. Bom trabalho. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.